Rancho do Campo Doce, Filosofia da Floresta. Seja bem-vindo. Olá, bem-vindo às atividades do Rancho do Campo Doce. E este é um vídeo de pesquisa e palestra pertinentes às atividades da saúde, do corpo, da mente e de todo esse processo integrado de saúde humana. Seja bem-vindo. Hoje a gente inicia aqui esse processo, esse projeto de pesquisa, de compartilhamento de pesquisa, e fica de olho nos vídeos que vão vindo aí e nas séries de palestras que a gente vem trazendo para vocês, de forma a fortalecer também o seu campo mental e emocional para fazer a manutenção da sua saúde. Hoje a gente traz para compartilhamento pesquisa científica, artigo Rins e Emoções, cura com mudança de vida, na revista da abordagem gestáltica, versão impressa SSN 1809-6867. Artigos, relatos de pesquisa. Sobre a questão dos rins e o filtragem de emoções, por que a gente está trazendo essas atividades aqui? Para poder ter um esclarecimento melhor e começar a movimentar a mente no que realmente é real, tirando de ideias supersticiosas, com relação ao uso de plantas para cura, com relação a questões de vibração, emanação, pensamentos e sentimentos como forma de motivar as questões da ação, do que deve ser feito, até para estimular nesses processos de melhora da saúde física também. Então tem algumas dicas de alimentação, sobre cura dos rins, cuidados com os rins, e assim como os rins, eles são um dos órgãos de filtragem do nosso corpo, também energeticamente eles têm um processo também de filtragem energética no nosso sistema integrado. Então, a pesquisa trata da paralisação dos rins ao movimento da vida. É o nome do artigo. Nome do artigo. Da paralisação dos rins ao movimento da vida. : percepções de pessoas em tratamento de hemodiálise 1. A insuficiência renal crônica, considerada um grave problema de saúde pública no mundo. Este artigo tem como objetivo conhecer as percepções dos pacientes com doença renal crônica, DRC, a partir do seu processo de adoecimento e tratamento. Tem como base para as reflexões o referencial teórico de Carl Rogers, a abordagem centrada na pessoa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório e descritivo. Um instrumento utilizado foi uma entrevista semi-estruturada com o uso de um roteiro contendo uma parte destinada à caracterização do participante e outra composta por questões norteadoras. A partir da análise de conteúdo foram criadas 4 categorias: percepções sobre doença e tratamento, transformações no modo de viver, recursos de enfrentamento e mudanças nas relações. De forma geral, o estudo apontou que, além das mudanças na condição física que resultam na limitação de atividades laborais e de lazer, evidenciam-se mudanças relacionadas ao estado de humor e à maneira de relacionar-se com o mundo. A dificuldade de integração da doença como parte da vida mostra-se relacionada à dificuldade de atualização do self. Em contrapartida, o potencial de superação mostra-se relacionado à aceitação das limitações e à construção de um significado positivo para o tratamento. Essa é a parte que mais a gente vem dar foco aqui, observância. Nesse caso é muito específico, boa parte das pesquisas científicas tendem a ter um grau de afunilamento bem grande. Nesse caso a gente foca essa questão. A dificuldade da integração da doença como parte da vida mostra-se relacionada à dificuldade de atualização do self. O self, que é aquela forma como a pessoa se vê, falando a bem grossíssimo modo.
essa questão do self? É porque tem vários conceitos de self, né? Em alguns casos esse self está relacionado a um movimento mais profundo, em outros casos ele está relacionado à personalidade. Nesse caso aqui nós vamos tratar de um modo mais grotesco essa forma como a pessoa se vê. Isso serve não só nesse caso da doença, em entender como funciona, mas em quaisquer outras situações. Esse é o motivo de trazer esse compartilhamento de pesquisa, né? A questão de como a pessoa se vê é muito importante para como é que ela vai elaborando o desenvolvimento dela. E a questão ambiente também é muito importante, independente se a pessoa tem ou não algum problema muito específico, como no caso dessa pesquisa, ela está tratando de pessoas que tiveram adoecimento dos rins e vieram a tratar-se com hemodiálise. Mas isso serve em todas as situações, qualquer pessoa, né? Ela deve observar também essa questão do como ela se olha e também a questão de ambiente, muitas vezes. Às vezes a pessoa se vê muito bem e ela tem um olhar positivo com relação às outras pessoas, mas o ambiente é muito grotesco. Questões como inveja, recalque, competitividade, que às vezes tentam oprimir o outro para aquele que está oprimindo tentar se sentir melhor, entendeu? Esses padrões também nublam o self. Vendo esse self, né, nessa questão aqui, vamos colocar ele nesse conceito mais grotesco, como a forma como a pessoa vê ela mesma. Então, tá aberto para mudança, aqui também trata, né, em contrapartida a isso, dessa dificuldade da integração e tal, o potencial da superação. Observa-se estar relacionado à aceitação das limitações e à construção de um significado positivo para o tratamento. Agora a gente vai fazer uma citação do texto, mas nós vamos deixar em aberto a dica para busca, né, individual de quem queira procurar pesquisa, estudar por si próprio. Vamos trazer só esse trecho para não ficar muito extenso e para parar bem naquele olhar mesmo que a gente quer trazer para a pessoa poder observar as questões que estejam limitando seu próprio progresso, tem questões de dieta em todas as instâncias da vida e poder ter uma melhor compreensão de si e a partir daí fazer melhores escolhas nos seus potenciais cotidianos. No momento em que se busca compreender como a tendência atualizante se manifesta no indivíduo, é importante deixar de lado juízos e valores, pois o olhar deve ocorrer a partir do referencial de vida daquela pessoa. Caso contrário, ela poderá parecer sem sentido. Rogers e Kinget, 1977, afirmam que a tendência atualizante procura atingir aquilo que a pessoa percebe como valorizador e enriquecedor, mas não necessariamente ao que é valorizado ao juízo dos outros. Transversalmente ao conceito de tendência atualizante, Rogers, 1979, demarca o conceito do self, descrevendo-o como a inclusão de todas as percepções que a pessoa possui de seu organismo, de sua experiência de vida, da forma como essas percepções interagem com outras percepções e objetos no seu ambiente e com todo o mundo exterior. Então é aquela questão de como a pessoa se vê e como ela vê a relação que ela estabelece com os outros. O que está tratando aqui basicamente é que a pessoa deve, antes de tudo, mas aqui no caso ele está falando de quem está sendo tratado, né? Quem está tratando, então ter um olhar para aquela pessoa que está sendo tratada, tentando compreender a realidade dela nela mesma, não querendo inseri-la dentro de um código geral, de uma ideia pré-concebida de pessoas dentro daquela atividade, ou dentro da sua visão pessoal de vida, mas tentando realmente compreender como é que aquela pessoa que está sendo tratada está inserida como é que ela se vê com relação ao mundo, para poder auxiliar nessa questão emocional também durante o tratamento. Então, o mesmo vale, nesse caso aqui ele está tratando de alguém que está tratando, observando e tentando instruir aquele que está tratando como tratar o tratado.
o que está sendo tratado, o paciente que está sendo curado. Mesmo acontece quando a gente está observando a gente mesmo para nosso melhoramento. A gente está se autotratando, o que é muito eficiente, porque ninguém melhor para conhecer a gente do que a gente mesmo. Então, neste autotratar, também observar como é que é a nossa visão e como é que ela se relaciona com o meio em volta, mas principalmente saber a sua origem, para poder realmente conseguir discernir o que de fato é meu e o que não é. Às vezes a pessoa carrega uma coisa como se fosse dela, um padrão de personalidade como se fosse dela, e ela, se ela for fazer um olhar mais aprofundado, se ela percebe que não é dela, e que às vezes aquilo ali tá travancando atividades que ela queira fazer, tá gerando algum tipo de limitação. Às vezes é uma coisa que captou de outra pessoa, uma coisa que foi de um momento, uma coisa que foi de um período de vida, ou até oriundo de parasitismo, como já foi comentado em outras atividades. Aqui, nesse caso de pesquisa, ninguém está tratando do tema e nem sequer tem a ver com isso, mas a gente já faz um adendo, já que aqui é um movimento integrativo. Então, toda a pesquisa que se faz aqui, nós vamos percorrer todas as áreas da ciência, aonde se faça necessário, entendendo que elas são todas correlacionadas e que onde uma acaba, a outra começa, e que também não é bem um movimento linear, né? Todas elas estão ali convergindo, elas estão ali trabalhando junto, é assim que funciona o universo. Continuando, pontua-se que nos primeiros anos da vida, a realidade para as pessoas resume a sua experiência, que passa por um processo avaliativo do mundo, em alguns critérios. São eles o que se percebe sensorialmente como algo agradável é atribuído um valor positivo, e o que não é percebido como algo agradável é atribuído um valor negativo. Então, a questão da vivência e do conceito que se põe nela e que, por sua vez, tem a ver com a percepção. Então, ele está tratando como é que nos primeiros anos de vida a gente vai construindo o nosso processo de avaliar o mundo. Então, passa por experiências, algumas experiências elas têm sensorialmente, ele fala agradável. Então, aquilo colocou a pessoa numa situação onde para ela foi prazeroso. Então, aquilo vai ficar armazenado no sistema como algo positivo. Certas questões foram colocadas no sistema como se fosse não prazeroso, né? Ele fala atribuído o valor sensorial negativo. Então, aquilo fica de uma referência como se fosse algo negativo. E quando tem a ver com esse tipo de questão, porque isso daí é uma coisa que está instalada ali dentro do inconsciente, do subconsciente da pessoa, tomar a autoconsciência, né, desse tipo de elaboração de critérios, da onde eles vieram, como eles são, se de fato aquilo é real e se deve ou não ser generalizado, é muito importante. Porque às vezes uma coisa besta de alguém que quer emagrecer, já fez de tudo e não consegue, pode estar ali. Aí a pessoa faz todo tipo de dieta, a pessoa faz todo tipo de exercício, ou uma outra pessoa que é muito magra, come e o organismo não faz uma absorção adequada dos nutrientes, ela não consegue, né, manter o vigor, é excessivamente magra. Então pode ter isso de fundo também. Nem tudo é uma questão, é uma questão genética e ponto, e é assim mesmo, nasceu assim. Até mesmo na questão genética, isso tem um pano de fundo para manifestar. Porque ter ali informação é uma coisa e manifestar também é outra coisa. Então, ter esse olhar importa. Saber ver como é que nossos valores se constroem, como é que o valor se construiu, se ele tem fundo real, sabe? E mesmo no fundo do processo, e está aberto a observar o mundo todo. A pessoa vive ali no mundinho dela e aí ela é inserida num padrão de pensar e ela vai aceitando aquele padrão durante um tempo, porque tudo ali naquele mundinho tem aquele padrão. A pessoa que está aberta, se tem um que está lá no outro lado do mundo, ela já viu que não tem aquele padrão, também é um ser humano, então também é possível, então tem alguma coisa ali que não pode ser colocada dentro de um sistema geral de crença. Então já vai elaborando, né, nesses autoquestionamentos, a partir dessa primeira conversa, desse primeiro compartilhamento, pensar o que de fato é real e como é que os valores que
que a gente tem, que você tem para si mesmo, eles foram sendo construídos. O que de fato é seu, o que não é. E será que está funcionando? E também com relação ao autorrespeito e ao respeito ao valor do outro, como é que isso está trabalhando? Né? Então, vai desenvolvendo, tira já esse momento para ir elaborando esses pensamentos, como é que vieram, por exemplo, programas que desencadeiam reações de prazer e não prazer com relação a alguns fatos e atividades. E, por outro lado, também observar o que é oriundo do eu de dentro e o que é oriundo do eu de fora. Né? Que isso é importante, a gente começa a olhar por dentro. Entretanto, chegam alguns momentos que o olhar por dentro, você vê toda a coerência e alguma coisa ainda está com alguma dificuldade de manifestar-se ou de elaborar-se. E aí é importante também você ver o que é do eu de fora. O que é esse eu de fora? É o eu que a gente está, é aquilo que entra como se fosse o eu, mas não é o meu eu. É o que está vindo do ambiente, é o que está vindo de outros seres ao redor, é família, ou é vizinho, ou é uma interconexão, uma interrelação com outros seres, que às vezes não tem coerência com aquele processo, e aí tá ali e começa a gerar uma atividade conflituosa, e isso atrapalha o crescimento e a manifestação real daquele indivíduo, né? Às vezes a crença do eu externo, quando opressora no sentido, né, porque tem gente que quer impor, está atrapalhando a crença do eu interno. E por outro lado também, às vezes o eu interno gerando uma opressão no eu externo. E aí, aquele eu externo que está captando aquela informação, não a recebe, não tem vibração. Nós vamos tratar de questão de energia ao longo dos próximos vídeos. E aí aquilo fica preso no eu interno que está tentando jogar aquela informação limitante num eu externo, numa outra pessoa, que por sua vez não tem padrão de vibração tão limitante, baixo, negativo. Né? O que limita é negativo. E a gente está falando na questão da autolimitação, do se olhar como um ser limitado, e aí esta autolimitação gerar o processo limitante na hora da manifestação. Né? Então vão pensando, a gente vai pensando esses padrões, já vai refletindo sobre essas questões, se está manifestando esse tipo de padrão, né? Aquelas coisas sutis que vão impondo na gente, né? De pequenininho, que já nasce com todos os potenciais para serem manifestos, aí vem alguém e vai pondo limitação, vai pondo pecado, vai pondo doença, vai pondo problema, vai pondo crise, vai pondo perigo, vai pondo... E vai colocando todas aquelas ideias limitantes e a pessoa passa a ver o mundo com medo. Mas nem todos manifestam esse padrão e nem todos aceitam diretamente esse padrão. Né? Então, há aqueles que aceitam e tomam consciência de que a limitação vem daquele padrão, aqueles que nunca aceitaram aquele padrão e já vão experiando um processo mais elaborado, e há aqueles que fica entre o meio de um e outro, né, que identifica esse padrão limitante, não manifesta esse padrão limitante, não propaga esse padrão limitante, entretanto sofre opressão de um ambiente com padrão limitante. E aí, nesse caso, esse, né, tem que conseguir achar recursos para transitar, a se relacionar num ambiente que venha a ter harmonia com as atividades internas dele. Certo? Que é de dentro para fora que a gente evolui. Então, isso é uma outra coisa muito importante de se observar, que você não é um robô, não é um subproduto do meio, né? E tem nesse planeta algumas atividades que tentam fazer, né, as pessoas como se fossem robôs, subprodutos do meio. E aí, querer impor sobre o indivíduo que não tem aquele padrão, querer oprimir ele para manter ele naquele padrão de ambiente limitado, aquele ambiente castrador. Então, isso também deve ser observado, né? Por um lado, a pessoa tem que ver o que ela se limita, o que ela está limitando o outro. E aí, no caso, se ela não se limita e não tem esse olhar, está sendo limitado pelo ambiente, não é esta pessoa que tem que se diminuir ou se oprimir porque os outros se sentem oprimidos ou se autodesmerecem. Né? Os outros é que devem evoluir, mas por que devem ou não devem? Está cada um dentro do seu processo, mas é fato, né, que os pensamentos e os sentimentos, eles estimulam o nosso padrão de ação. Então é óbvio que aquele que está com um pensamento e uma atividade de crer mental
num olhar de si para si mesmo mais positiva, mais luminosa, mais elaborada, né, que ele vai tá numa atividade onde a manifestação de qualquer coisa boa é muito mais possível. Por quê? Porque aquela crença, vamos falar assim, aquela ideia, aqueles pensamentos positivos, eles tendem a gerar uma ação construtiva. Né? E a gente tem série de pesquisas a esse respeito. Então a gente deixa todas esses salpicados, né, de olhares para autoobservação, para o autoquestionamento nesse vídeo, e aí a gente já tem aqui esse vídeo, ele tem uma continuidade no próximo vídeo, né? E até o próximo vídeo tira uns minutos aí para poder fazer esse padrão de autoelaboração, pode fazer anotações se quiser, que a finalidade dessas atividades de compartilhamento de pesquisa é essa mesmo. A pessoa conseguir internalizar e conseguir se autorresolver ali em questões que são muito particulares e que mesmo às vezes com a ajuda de um profissional, ele não consegue chegar naquele ponto porque é um ponto muito, muito particular do ser que ele tem que querer observar e às vezes só dá para observar conhecendo melhor como é o seu próprio funcionamento. E para quem precisa de uma atividade, lógico, com a ajuda de um profissional de saúde, busque o profissional de saúde. Mas lembrando que a ideia aqui é que o indivíduo tome autoconsciência para não ficar levando a vida à custa de se pôr à mão dos outros e virar um joguete, né, de mão de manobra na mão de outras pessoas e que às vezes não tem um padrão de elaboração sequer eficientes para, entre aspas, direcionar esse indivíduo a um crescimento mais eficiente. Então, para o eu, para você que está ouvindo, para o eu que estou pensando, certo? Então, fica aí a dica, tira uns minutos para fazer essa reflexão e a gente continua no próximo vídeo. São 2 vídeos introdutórios a contar a partir desse vídeo e aí depois 3 vídeos continuados que eles têm um afunilamento bem mais específico. A gente vai chegar em questões energéticas, vórtices de energia, isso também já é uma questão comprovada cientificamente, e aí a gente tem uma elaboração mais eficiente do se autoconhecer. E aquele abraço, até daqui a pouco, até o próximo vídeo.